Boa noite, doutores. Conseguem me ver? Perfeitamente. Sim, sim, perfeitamente. Ok, ok, perfeito. Sim, Aprendi a mexer. tranquilo, meu caro. Fica assim, fica um mosaico. Esse mosaico é melhor. Beleza. Os doutores conseguem ver essa tela que está em mosaico? Eu tenho uma curiosidade disso. O que os doutores estão vendo na tela aí? Estou vendo você e os colegas. Certo. Aí consegue ver todo mundo assim, né? Isso. Eu com a câmera e minha câmera está aberta. Beleza. Vamos ver se chega mais alguém. Bom, mas vai de qualquer forma ficar gravada, né? Pra gente também não perder muito tempo e a gente encerrar às 9, para eu não me estender muito. Doutores, conforme eu falei lá no nosso grupo, eu fui lá e pedi para os doutores colocarem lá algumas sugestões para a gente poder criar alguns ADV bots, que a gente chama aqui, né? Eu vou dar uma pequena aula para os doutores que estão começando agora também, o que é um assistente, como os doutores conseguem usar um assistente, e no final a gente vai criar aí um ou dois utilizando máquina de prompt jurídico para os doutores já mesmo que tenham pouca experiência, já sei que tem aí o doutor Hélio, o doutor Paulo, o doutor Celso, já estão tudo aí numa, numa, num bom uso, né? Um bom ritmo aí. Mas tem alguns doutores que estão entrando agora e assistem gravados, então eu acho legal a gente deixar isso registrado antes até de eu terminar de formatar todo o curso, para os doutores já colocarem aí a mão na massa e também fazer uma tarefa legal, que é também colocar mais um ou dois aí hoje ADV Bots no nosso banco de prompts lá. Legal? Então a gente vai criar junto e eu vou explicar de uma maneira muito simples para os doutores o porquê eu criei esse método, por que ele é tão eficaz e principalmente porque é muito importante no uso de uma tecnologia ou no, uma tecnologia, por exemplo, é um carro, vamos colocar assim, é uma tecnologia que o homem criou, né? Então a gente aprende muito mais dirigindo do que indo na autoescola, certo? Então a gente ir para a prática primeiro, para depois virem as dúvidas e a gente corrigir essas dúvidas e esses problemas no meio do caminho faz muito mais sentido do que eu ficar fazendo aqui palestras e palestras para os doutores do que é inteligência artificial e como foi criada e como ela impacta no mundo jurídico e tudo isso que a gente vê muito na internet. Então, o que eu quero deixar também para os doutores assim muito claro. Quando a gente vê da primeira vez, vem a confusão, mas a confusão é o primeiro passo para o esclarecimento. A gente só consegue se esclarecer de um tema, os doutores são advogados, sabem muito bem melhor do que eu, depois que a gente fica confuso. Então, quando a gente está tendo conhecimento novo, aquilo entra como uma coisa estranha no nosso cérebro, vamos dizer assim, mas depois a gente começa a usar, começa a entender e fala, nossa, isso aqui é muito fácil. Então, eu garanto para os doutores que daqui um mês, se os doutores fizerem exatamente isso que eu vou passar aqui durante essa uma hora, os doutores vão estar muito melhor no uso da IA do que hoje. Beleza? E, volto sempre a repetir, os doutores têm o meu suporte, enfim, tem o nosso grupo. Então, vamos colocar aqui a mão na massa e vamos fazer aqui uma coisa bem legal, que é os assistentes. Mas, antes, se faz necessário um pouquinho de teoria aí, para os doutores entenderem qual que é a ideia do método, enfim, e como que os doutores podem se favorecer disso. A partir de hoje, na verdade, essa aula aqui vai ficar registrada, os doutores vão ter aí o acesso, eu vou já dizer certinho onde vai ficar o acesso, mas os doutores sabem lá na nossa área de membro, vou comentar um pouquinho no final. Mas, basicamente, doutores, o que eu quero fazer? Eu quero que a gente trate agora dos pontos principais do método, um ponto por semana. Então, na semana que vem,
nós já temos um encontro marcado para falar de outro tema que é muito importante. Os doutores que já estão utilizando vão entender muito claro o que eu estou falando, mas, basicamente, isso aqui é uma apresentação que eu rodo para os advogados poderem contratar minha mentoria. Mas, bem raso, bem rapidinho aqui, e tudo isso vai estar aprofundado tema a tema, então vai ficar aqui mais de 1 hora desse conteúdo. Então, hoje a gente vai tratar do quê? Do A. O método ABCD do ChatGPT para advogados é a forma mais simples e rápida de qualquer advogado começar a utilizar a IA do jeito certo e obter as melhores respostas e, principalmente, ter mais produtividade. Então, ele se consiste basicamente no quê? Hoje já é consenso, eu vou mostrar isso lá na tela, que é muito mais recomendado a gente já utilizar um assistente do que ficar utilizando, vamos chamar assim, do chat principal ali e colocando prompt por prompt. E sempre quando a gente abre o nosso PC para trabalhar de manhã, a gente encontra uma tela em branco, né? A gente não sabe por onde começar. Como que eu anexo, o que eu faço agora. Então, o assistente, que os doutores todos têm acesso agora, os meus prontos, eles servem para isso, para que ele entregue melhor resultado. Vamos se aprofundar, essa é a aula de hoje. Semana que vem a gente vai falar muito de base de conhecimento, que basicamente é quais arquivos o ChatGPT aceita, né? Quais? Vamos voltar aqui, que eu fico com medo da tela não estar compartilhando. A tela está compartilhando bonitinho, né? Quais os arquivos ele aceita, e aí eu vou dar alguns exemplos hoje, mas os doutores vão entender. Qual o tamanho de arquivo que é recomendado para que a IA não alucine, e principalmente como que a gente pode organizar esses arquivos, tanto dentro do chat que a gente vai conversar com ele, quanto também na base de conhecimento do assistente, eu vou falar um pouquinho disso também, que os doutores já têm isso no escritório, que é separar todos os documentos do cliente para cuidar do caso dele, ou para fazer uma consultoria, ou para fazer uma avaliação do caso, tanto faz. Os autores têm uma gama de documentos, esses documentos estão em PDF, em Word, em planilha ou em imagem. Mas tem alguns jeitinhos aí que é melhor para o ChatGPT ler. Então, ter um bom assistente é legal pra caramba. Tem um monte lá na loja lá. Se os doutores entrarem no Instagram agora, os doutores vão receber 50 mil anúncios de pessoas vendendo assistente. Chat ADVBot, Adapta, Juridic AI, esses caras que vendem esses robôs aí, é um prompt colocado ali dentro, o doutor compra e se vire para poder usar. Só que não adianta nada ter um super prompt que esses caras comentam na internet se a gente não tem a organização dos nossos documentos e uma boa base de conhecimento para passar para ele. Assunto para um próximo episódio aqui das nossas lives. O C, ter um bom chat, que eu vou falar um pouquinho disso aqui, os doutores já sabem quem é mais antigo, mas eu vou fazer aqui um exemplo até do ADVBot que a gente vai criar agora. O que é um chat inteligente? É a gente aproveitar ao máximo o bate-papo que a gente está tendo, vamos colocar assim, a nossa conversa, para que o ChatGPT não se torne apenas um especialista naquela área do direito ou naquela tarefa que a gente está, mas também no caso do nosso cliente. Isso eu chamo de chat inteligente. E os diálogos inteligentes também, ou eficientes, nada mais são que a gente conversar com a IA da maneira correta. Mas hoje, o nosso foco aqui são os assistentes. Antes da gente até ir para os assistentes, é muito importante os doutores entenderem uma coisa aqui. O básico, o que eu estou falando para os doutores aqui como que eu posso explicar? Tem gente que demora 80 anos para explicar. Nós vamos ter que diferenciar sempre, quando a gente usa, seja advogado, seja quem for, o que é um assistente e o que é um agente. Os doutores vão ouvir muito falar disso em 2025, 2026, é o ano dos agentes, e esse blá 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 todo cansativo da internet. O que é um assistente? É aquele que assiste, é aquele que auxilia, é aquele que nos ajuda. Então, sempre com o assistente, eu tenho essa troca de conversar com ele. Aperto aqui o botãozinho, ele me diz o que ele pode fazer, eu coloco os documentos, ele conversa comigo,
e ele fica preso, vamos se falar assim, dentro deste ambiente do ChatGPT, que nós vamos chamar aqui da nossa área de trabalho. Legal? Isso é um assistente. A gente pode configurar ele do jeitinho que a gente quiser, dar a nossa base de conhecimento, criar os nossos menus, ó, fica bem bonitinho. Aí volto lá para o começo do método. Não adianta nada ter tudo isso daqui se a gente não tem bons documentos para colocar aqui e saber conversar com ele, o que a gente chama dos outros passos do método, que são a base de conhecimento, o chat inteligente e os diálogos eficientes. Mas a gente já consegue, e sempre que os autores ouvirem também essa palavra treinar, está errado. A gente consegue personalizar a IA. Quem treina a IA é o Google, quem treina a IA é a OpenAI, quem treina a inteligência artificial são os donos da inteligência artificial. O que o usuário pode fazer é personalizar, criar um assistente totalmente personalizado para qualquer coisa existente no planeta Terra. E o conhecimento jurídico está dentro do planeta Terra. Então, qualquer área, qualquer coisa, qualquer demanda, qualquer coisa, a gente é capaz de criar um prompt, vamos colocar assim, específico para aquilo, e é isso que nós vamos criar hoje. E qual que é a diferença de um agente? O agente, a gente faz a mesma coisa. A gente não treina. Quem treina é o dono da inteligência artificial, mas a gente pode dar para ele coordenadas, a gente pode dar para ele especificidades e ele vai trabalhar sozinho. É aquilo que se conecta em outras ferramentas e tem autonomia. Então, agente é autônomo, assistente é dependente. Qual o primeiro passo que eu acho bem legal que os advogados fazerem? Primeiro, ter os assistentes, até porque é o dia a dia do trabalho. O dia a dia do trabalho do advogado é ler documentos extensos, é criar ideias, é ter ideias. IA não é copia e cola, não é impressora, não é coisinha de preencher lacuna. IA é para a gente pensar, é para os doutores darem a complexibilidade para ele e ele trazer de volta uma resposta satisfatória para problemas jurídicos. Criar peças é um adendo, é algo a mais que a gente consegue fazer, porque ele também é um grande auxiliar de escrita. Quem ganha no mundo das IAs não é o expert que sabe programar, o bambambam, que faz live no YouTube. É o bom usuário, é aquele que usa todo dia e entende o que ele pode fazer por mim e aquilo que ele não pode. E está tudo bem, porque há um ano atrás não existia IA, tudo era na unha, tudo era na base de tenho que ler, e tenho que copiar e colar e tenho que digitar. Hoje em dia a gente tem essa super ferramenta aqui. Rodrigo, então qual que é o lance dos agentes? Um agente, ele é configurado igualzinho a gente configura o assistente, que nós vamos fazer aqui agora, só que ele consegue se conectar. Qual que é o grande gap aí, vamos chamar assim, das inteligências artificiais hoje e o ChatGPT, num futuro muito próximo, vai conseguir fazer? Essas automações. E é por isso que surgem outras empresas que utilizam a IA por trás e deixam a gente conectar em ferramentas externas de uma maneira muito simples. Então, a gente pode contratar um programador, a gente pode ficar muito bom e criar várias conexões com várias ferramentas e fazer sozinho, ou a gente pode contratar, eu estou dando só um exemplo aqui, ferramentas como o GPT Maker. O GPT Maker, ele é uma ferramenta que cria agentes de IA, igualzinho eu vou criar esse assistente aqui, prompt, base de conhecimento e uma pequena personalização. Só que eles dão para a gente, eles fazem a programação e dão para a gente o acesso. Por exemplo, eu estou estudando muito essa daqui até para eu usar. Com um simples toque de botão, eu crio um agente, um assistente, vamos colocar assim, que vira um agente quando eu conecto ele ao meu WhatsApp. Então, é a mesma lógica que nós vamos aplicar aqui. Crio o prompt, só que a diferença é que esse prompt seria especializado no meu escritório, coloco os documentos na base de conhecimento, o que seria esses meus documentos? O meu endereço, as minhas, os problemas que eu resolvo, a forma que eu quero que ele responda aquela pessoa no chat, só que aqui a gente consegue conectar com o WhatsApp. É simples. E o chat GPT vai estar por trás.
O GPT Maker também consegue agendar reuniões sozinhas. A gente consegue colocar ele lá no direct do Instagram. Esse assistente, vamos colocar assim, que ele vai virar um agente, né? Que ele vai conversar ali sozinho. A gente consegue conectar ele ao próprio Google Drive, buscar documentos lá de dentro. Mas o que eu quero deixar bem claro nesses minutos iniciais é: criar um agente e criar um assistente é a mesma coisa. A diferença é que a gente consegue conectar o agente e ele vai falar sozinho com o meu cliente, ele vai buscar uma jurisprudência sozinho, ele vai fazer para mim monitoramento de processos sozinho, então ele é autônomo. Então aqui dentro a gente consegue fazer muita coisa. Então o que nós vamos criar aqui é basicamente um assistente de escrita que tem uma inteligência muito grande, que é o ChatGPT-4, e que vai nos ajudar muito nas tarefas do dia a dia. Para ver se eu consigo aqui fechar esse áudio aqui. Ah, não, parou. Beleza. Doutores entenderam? Manda um joinha aí para eu saber se os doutores entenderam, que aí eu já vou direto para a ideia aqui que eu tive, que nós colocamos lá no grupo. Qualquer dúvida, os doutores podem colocar no final, beleza? E aí, doutores, a grande maioria aqui já tem conta no ChatGPT, já tem toda aí a estrutura montada. Muitos dos doutores estão iniciando, mas vamos repassar isso aqui muito rapidinho aqui em 3 minutos. Então, qual que seria a sugestão que eu daria para um iniciante mesmo no ChatGPT e na advocacia? Quando a gente abre o ChatGPT aqui e vê esse monte de Plutão aqui parecendo um avião, causa uma confusão e acaba tendo toda uma complexibilidade de entender o passo a passo do método, por exemplo. Que é o ABCD, que nós vamos fazer aqui muito rapidinho e vamos criar um assistente. Mas se eu pudesse dar um conselho para alguém, só faça isso. Cria a conta no ChatGPT, assina pelo celular para pegar aquele descontinho legal lá, para ficar R$ 96, e faz só isso aqui, ó. É o início. Vem aqui na sua carinha, vem aqui em configurações, vem aqui em controlar dados, vem aqui em melhorar o modelo para todo mundo e desliga esse botão aqui, que é o botão onde a gente vai garantir a LGPD. Ponto. Segundo, vem aqui e conecte o seu Google Drive ou o seu Microsoft OneDrive, que é bem simples, com um toque de botão a gente faz, para os doutores poderem ter acesso melhor aos seus docs, né? Que é o que nós vamos fazer aqui agora. Ponto. Esquece todo o resto. Depois os doutores vão se aprimorando em cada passo. Beleza? Aqui nas configurações também dá para dar uma brincadinha de colocar em escuro ou claro. Outra coisa que eu faria é colocar em português. O restante aqui tem o seu valor e tem a sua finalidade, mas o impacto mesmo na produtividade vai ser mínimo, então não se prendam muito a isso. Depois eu vou gravar a aula ponto a ponto, cada botão desse daqui vai ser explicado e os doutores vão saber para que serve. Assim como o assistente de voz, o ditar, o criar imagem, o investigar, o buscar. Agora ele está nesse deep search, ele atualizou agora aqui, agora ele está com esse negócio aqui, e o buscar está travado, tá vendo? É esse aqui que tem que ter o acompanhamento, que eu não sei por quê. Aí depois eu vou descobrir e falo. Beleza. Agora a gente tem várias novidades aqui, ó. Toda hora chega uma novidade. Então, conforme eu vou aprendendo, eu vou passando para os doutores através das videoaulas e através aqui. Agora, pelo que eu entendi aqui, a gente consegue agendar tarefas através dos modelos novos aqui. Mas show de bola, isso aqui é uma outra coisa que nós vamos fazer lá. Bacana. Todos os doutores que estão aqui agora, certo? Garantimos lá a LGPD bonitinho, de muitos doutores até eu que fiz, eu acompanhei, né? Aqui esse primeiro processo. Bacana, Rodrigo. Então, como é que eu começo a usar o ChatGPT com uma produtividade legal? Os doutores já têm acesso, eu vou deixar depois a aula de novo, esse link lá, que é de todos os nossos assistentes que eu já criei, né? Que eu já fiz lá anteriormente, os doutores a entrar. Todos eles são exatamente iguais no sentido do quê? Do padrão. Produtividade requer um padrão, né? A gente ser produtivo, a gente tem que ter um padrão. Então, todos eles são exatamente iguais para quê?
para que qualquer pessoa que entre no nosso grupo consiga utilizar de uma maneira fácil e consiga criar os próprios. Então, eu tinha que ter um padrão. Então, todos os assistentes são exatamente iguais e os doutores vão ver um aqui por dentro agora e entender qual a lógica de um assistente. É muito simples. Para os doutores utilizarem qualquer um desse, é só vir aqui e escolher pelo nome, né? Aqui, vamos escolher aqui qualquer um, vamos escolher aqui, o trabalhista reclamante. Eu não sei por que eu tenho essa coisa com esse negócio de trabalhista reclamante. Todos eles, doutores, são exatamente iguais. Todos eles têm o botão começar, todos eles têm a especialidade que ele atua aqui, e sempre, quando os doutores apertarem no começar, ele vai acontecer duas coisas bem legais. A primeira, ele vai apresentar para os doutores o menu, nós já vamos falar disso daqui a pouco, e ele já vai ficar salvo aqui do lado do canto esquerdo. Aí é só os doutores virem aqui. Agora nem precisa mais disso, mas se quiser, coloca aqui, manter na barra lateral. A partir desse momento, os doutores têm esse assistente aqui 24 horas por dia para poder trabalhar qualquer tipo de tese que seja dentro do trabalhista reclamante. Certo? Se eu quiser, Rodrigo, outro. Rodrigo, mas eu também trabalho com reclamada. O reclamante é uma área do direito trabalhista. O reclamada é outra, mesmo dentro do direito trabalhista. São duas áreas do direito, vamos colocar assim, distintas, dentro da mesma, né? Dentro de uma mesma área maior, vamos colocar assim. Ah, Rodrigo, eu também trabalho com reclamado. Show de bola, meu amigo. Dá o começar aqui, ele vai mostrar ali o chatzinho, ó. Deixa ele terminar de falar, porque daí ele vai aparecer ali no cantinho pra gente, ó, trabalhista reclamante aqui, já já. Mais um segundinho, ó, quando ele terminar de falar, apareceu aqui, ó. Eu venho aqui e salvo aqui. Então é claro que nem todos aqui faz sentido para todos os advogados, né? Cada um dos doutores tem a sua especialidade. E é por isso que eu quero criar vários, para a gente poder ter vários, para poder atender o máximo de pessoas possível, e é isso que a gente vai fazer aqui. Mas, o que acontece? Quando eu estou aqui, quando a gente abre o ChatGPT aqui e conversa com ele aqui, claro que existem várias formas. Eu estou vendo até da gente criar um clone nosso e colocar aqui, eu estou desenvolvendo um método para isso, mas a gente tem um probleminha aqui. É que a gente está conversando com uma inteligência artificial muito robusta, seja ela o 4.0, ou, né, seja ela qualquer uma dessa aqui, vamos colocar assim. Só que entre eu, que estou sentado nessa cadeira, e essa super inteligência, não existe nenhuma instrução. Não existe o que se chama vulgarmente na internet de prompt. Não tem nada que oriente a IA para seguir algum tipo de determinada função, que basicamente é uma instrução, uma ordem para ela se comportar de uma maneira XPTO, vamos colocar assim, a qual eu determinar, e que ela já me ajude a ter o resultado que eu quero. Aí vem tudo que a gente vê na internet, que são essas aulas intermináveis sobre prompt. E aí se pega e roda e fala que tem que colocar não sei quantas camadas e tem que dizer para ele ser especialista e volta e copia e cola. E eu participo de mais de 50 grupos de advogados que trabalham com IA e fica um pedindo prompt para o outro e vira uma confusão danada e ninguém entende nada. Qual que é? Quanto mais tempo se perder nisso, mais tempo se perde no trabalho, né? Eu acho que os advogados têm que trabalhar no direito e não na IA. E aí nós temos uma coisa muito importante que eu quero deixar registrada aqui, e que tem muita gente que vai assistir esse vídeo, que eu sei que esse vídeo vai longe. Duas coisas que os doutores têm que entender. No Brasil e no mundo não existe nenhum especialista em inteligência artificial, porque isso é uma área muito nova. Nem os próprios donos das inteligências artificiais sabem exatamente como elas respondem. Por isso, a maioria do que a gente vê na internet é encheção de linguiça e, principalmente, criar complicação para vender facilidade.
o marketing, é isso, né? Eu crio uma complicação, eu crio um problema para vender a solução, né? Eu crio a goteira para vender a fita isolante. Só que nós temos boas práticas. Olha que legal. A gente pode ter boas práticas no uso. O que seria uma boa prática? A gente ter um direcionamento dessa inteligência artificial. Isso sim é muito legal e bacana. Então, o que a gente pode, o que está dentro do nosso controle enquanto usuário? Eu não controlo se amanhã vai vir o GPT-5, o Google 10 ou não sei o que lá onde. Eu não consigo controlar o que ele vai buscar na internet. Eu não consigo controlar o conteúdo que eles estão colocando dentro da base deles lá. Então, isso, doutores, era uma velocidade tão grande que isso aqui fica sendo atualizado, na verdade, minuto a minuto. Então, isso que eu estou fazendo hoje aqui pode não ser o mais correto amanhã, para eu ter aquela resposta mais, vamos colocar assim, satisfatória. Mas o que eu vou falar para os doutores aqui vai ser eterno. Por quê? Porque é a base. É o arroz com feijão. É aquilo que funciona e sempre vai funcionar. Que é a gente jogar uma estrutura de prompt simples, que é o que nós vamos criar no final, e dar esse direcionamento para a IA. Então, a própria empresa, pensando nisso, quando lançou isso aqui lá em 2022 e houve aquela explosão e começou essa loucura, ai, alucina, e hoje nós estamos vendo isso no direito muito, que a galera gosta de um clique, né? Ai, fulano colocou lá e a jurisprudência foi errada. Isso é para vender clique. E não sei o quê, é conversaiada fiada. O outro fez lá um advogado clone, colocou na audiência. Não se prendam nisso. Isso é tudo caça-clique de internet. O que a gente tem que se preocupar? É com aquilo que a gente controla. E aí a própria empresa, eu me lembro disso, que foi assim que foi por isso, inclusive, que eu comecei a estudar muito prompt IA. No dia 30 de maio de 2024, eles lançaram o Explorar GPT, que todos os doutores têm acesso. Eu sempre gosto de colocar isso aqui como exemplo, que é bem legal. O que a OpenAI, uma empresa que vale $1 trilhão, que está com 400 milhões de pessoas por semana acessando esse negócio aqui, por que eles criariam isso daqui? A gente tem que se perguntar por quê. Se o chat GPT é tão bom, não é isso? Deixava só esse chat aqui e, ó, meu irmão, conversa aí daí. Por quê? Porque aqui a gente tem alguns pontos, que é um pouquinho daquilo que eu falei, que é as pessoas têm que ser educadas, então. A pessoa tem que entender como pedir. A pessoa tem que entender o que anexar. E aí, se a gente deixar a educação por conta do próprio usuário, a gente perde usuário, perde valor na bolsa, perde investidor e perde dinheiro. O Explorar GPT foi um grande avanço. Hoje em dia está todo mundo copiando, entre aspas, né? O Grok, o Claude, o Google também está lançando seus assistentes, muito atrás. Eu falo isso com toda certeza, mas atrás, eu estou dizendo atrás, quilômetros atrás da OpenAI, que já está aqui há 1 ano fazendo isso. E foi o que, então? Vou traduzir para os doutores. Você que está utilizando o ChatGPT e não está tendo bons resultados, por quê? Porque a nossa base de conhecimento, ela foi pega toda espaçada. Vou traduzir. Esse negócio aqui nunca leu um livro de direito de 1000 páginas de cabo a rabo. Assim, palavra por palavra. Ele leu todo embaralhado. Esse cara aqui nunca entrou dentro de nenhum tribunal, velho, para poder entender o que é uma jurisprudência e o que não é. Ele trabalha em cima de uma linguagem semântica. Ele vai tentar completar as frases. É por isso que dá tanta confusão e as pessoas ficam tão perdidas. Isso acontecia com medicina, psicologia, escrita, psiquiatria, programação, que muitas pessoas usam o chat GPT. Então eles falaram, pô, então vamos fazer o seguinte, ó, utiliza o que a gente chama de API, que é a nossa inteligência. Hoje, nós estamos no 4.5 aqui que a gente usa, né? Ou 4.0, e cria o seu próprio, velho. Cria o seu próprio GPT. Dando para ele versão, presta atenção, personalizada do chat GPT, que combinam instruções. Instruções é o quê? É um vulgar prompt, né? É porque tem uma tradução dupla dessa palavra.
prompt seria prompt, aí tem gente que fala da prompt de comando. Comando já é prompt, e prompt já é comando. Então a gente vai trabalhar sempre com instruções, que é o que ele coloca aqui. Conhecimento extra. O que é esse conhecimento extra? Hoje, o ChatGPT está atualizado, entende? A atualização dele é feita como? Ele invade sites, tudo que está aberto, e vai coletando aquelas informações e colocando dentro de um computador imenso, e esse computador imenso vai ser alimentado o que eles chamam de vamos colocar assim, de treinamento. E ele vai sendo treinado. Imagine bilhões de dados sendo colocados ali dentro junto. E quando o doutor e a doutora perguntam, ele tenta entregar. Então, esse conhecimento, além dele estar defasado, ele está só até 2024, ele está todo, vamos colocar assim, espalhado. Então, o conhecimento extra é a oportunidade que o usuário tem de atualizar esse conhecimento e personalizar esse conhecimento. Nós vamos fazer isso aqui já já. E qualquer combinação de habilidades a gente pode dar para ele. Aqui mudou a minha chave. Eu falei, se eu conseguir, que parece muito simples para quem trabalha com IA, mas é muito distante para quem nunca viu. Se eu conseguir criar bons assistentes, ensinar para qualquer pessoa a fazer isso aqui, eu já estou dando um conteúdo que é 1000 vezes mais interessante do que ficar estudando por que o LLM, essas conversas aí na internet que não agrega para quem usa nada. Legal. Eu entrei aqui e comecei a ver, ó. Tem para escrita, tem para produtividade. Inclusive, os doutores podem pesquisar aqui que tem bastante coisa legal que pode ajudar os doutores aí na vida. Educação, estilo de vida, tem chinês, tem programação, olha, tem coisa aqui maravilhosa. Ó. E eu descobri o que era isso daqui. Essas pessoas pegaram e deram para o ChatGPT instruções personalizadas, colocaram a base de conhecimento que ela queria e serve não, né? E publica aqui para que todo mundo utilize. E isso acaba virando um pouco de propaganda do trabalho, esse tipo de coisa de pessoas como eu, enfim, ou programadores, enfim. E quando eu vim aqui na oportunidade e digitei advogados, aí que a minha cabeça explodiu. Porque eu já tinha visto aqui na oportunidade, tinha centenas, né? Um ano atrás. Agora tem milhares. Ó. E eu quero que os doutores guardem essa informação. Essa aqui é para os doutores, título de curiosidade para quem nunca viu. Aqui fica o nome do autor. Aqui fica o nome do assistente, né? Aqui fica a descrição dele e aqui o número de conversas que ele já teve. Então, só esse advogado trabalhista aqui, entre aspas, né? Teve 10.000 conversas. O civilista, 5.000 conversas. O advogado de família, 10.000 conversas. E por aí vai. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Tem criminalista, tem de licitação, tem de marketing jurídico. Claro que cada um dentro da sua qualidade, né? Dentro do que o cara coloca um prompt ali e coloca aqui para todo mundo usar. Eu pensei, tem que ficar profissional e tem que ficar bom para o advogado usar. E é agora que nós vamos entrar na parte de criar e de entender como é que funciona. Então, como eu disse lá no começo, qual que é a diferença, então, Rodrigo, de utilizar aqui, ó, que é o que a maioria faz, né? E utilizar o assistente. É que nós, enquanto usuários, podemos estrategicamente pensar em alguma coisa que o ChatGPT pudesse nos auxiliar dentro do escritório, criar um prompt, criar uma base de conhecimento e já deixar tudo salvo. Para que na hora que a gente comece qualquer trabalho, a gente não comece nessa tela em branco, desatualizada, e eu vou ter sempre que conversar com ela aqui muito mais. Tenho que ser muito craque de prompt, tenho que ser muito craque de, vamos colocar assim, de contexto com ela, para poder utilizar. E é por isso que tem tanta queixa, e erra, e o blá blá blá, esse choramingação que a gente vê na internet todo dia, nos grupos aí de advogados na internet. Pois bem, entendi, Rodrigo. Então, o negócio é o seguinte, pensei com meus botões, né? Legal. Eu vou fazer isso aqui agora, eu vou dedicar o meu tempo a criar essas paradinhas aqui. Isso aqui, aí depois eu quero que os doutores, no final aqui, deem o testemunho do quanto de tempo que economiza, um simples prompt e uma simples base de conhecimento, e entender um pouquinho só como utiliza,
E sempre quando a gente vai trabalhar com a IA, a gente tem que entender que ela é um meio, né? Ela não é um fim, ela é um meio para um objetivo. E o único objetivo que o advogado, na minha humilde visão, tem de utilizar a IA, porque senão não precisa usar, é economizar tempo, sem perder qualidade. Não adianta ter tempo economizado e perda de qualidade, e não adianta querer vamos colocar assim, preciosista demais e perder o tempo dos prazos. Então, como que eu garanto os prazos com a qualidade que eu já tinha, só que executando aquele mesmo trabalho com 10% do tempo? Nós estamos falando aqui de reduzir 20 minutos por dia. Nós estamos falando aqui, e os doutores podem dar o testemunho aqui depois, de a mesma tarefa ser feita numa redução de tempo absurda. Então, qual que é a lógica? Qual que é a ideia? Vamos trabalhar com estratégia. O que acontece quando eu acabo colocando aqui esse começar? Eu continuo conectado com uma grande inteligência artificial, que é o 4.0, ou 4.5, ou amanhã os doutores vão ver lá na televisão que saiu 5, ou 6, ou 12, ou 15, ou 30. Não interessa. O que nós estamos conectados aqui? Com uma boa inteligência artificial, vamos colocar aqui potente, só que a partir de agora nós temos uma instrução que está intermediando essa nossa conversa com ela. Então agora não estou mais numa tela em branco, onde toda hora eu tenho que dizer para ele o que ele é, o que ele tem que fazer, como é que eu quero que ele responda e tudo aquilo. Não. Eu tiro um pouquinho do meu tempo antes e penso, nossa, isso daqui economizaria um bom tempo. Seja para ler processo, para fazer contrato, para fazer petição, para fazer o que for, eu vou criar já o meu prompt antes, vou deixar salvo e sempre que eu der o começar, ele vai me ajudar com aquela tarefa. Os que eu crio para os doutores entender, eles são como se fossem advogados que trabalham dentro de uma área específica do direito, mas eles trabalham aberto, vamos colocar assim. Eles são conhecedores do direito trabalhista, vamos colocar aqui como exemplo, só que ele é mais geralzão, vamos colocar assim. Mas ele já dá uma baita de uma economia de tempo, porque é muito melhor utilizar ele do que utilizar o ChatGPT, vamos colocar aqui, desconfigurado, vamos colocar aqui o ChatGPT principal. E antes da gente ir para criar o nosso, eu quero que os doutores entendam isso daqui, ó. É meia hora a aula, acabou. Pode perguntar, pode fazer esses cursos aí que vai demorar 80 anos e vai ser isso aqui. Então, qual que é a ideia aqui de um bom assistente, Rodrigo? Então, eu entendi. Como que a gente pode criar um bom assistente? Basicamente, existem duas coisas que são muito importantes que a gente tem que trabalhar: a instrução e a base de conhecimento. Nós já vamos ver isso aqui agora. A questão da instrução é o que se chama no vulgar aí, na boca do Instagram, de prompt. E aí eu criei uma forma, que nós vamos criar um aqui agora, automática de criar prompt, que os doutores podem criar centenas, milhares se quiserem, e automático, tudo de graça, entre aspas, porque os doutores pagaram para estar aqui. Mas a partir de agora é tudo de graça. Só que aí eu pensei no seguinte: se eu ficar tentando explicar cada hora uma coisa para cada pessoa, eu vou trazer mais confusão do que assertividade. Aí aquele usuário, vamos colocar assim, advogado, vai tentar replicar aquilo que eu faço, desanima, fala, putz, isso aqui é muito complicado, deixa quieto isso aqui, você é doido? Eu vou ter que escrever tudo isso, entender o que é contexto, entender o que é semântica de texto, entender o que é estrutura de prompt. Eu tenho que saber isso. Eu trabalho com isso. Os doutores não trabalham com prompt, não trabalham com automação. Isso que eu vou falar muito no Instagram e no YouTube agora. O que eu vejo agora é advogado querendo ser técnico de IA. Olha, por quê? Porque se empolga com isso e fica testando um monte de coisa e não traz isso para o mundo real e coloca isso para trabalhar para ele. É muito simples. Legal, Rodrigo. Vamos para a prática, então. Como que a gente consegue, então, criar, vamos colocar assim, essa instrução que vai intermediar a nossa conversa? É o que é o assistente. O assistente é um nome bonito, GPT, ADVBot, robô advogado, júris não sei o quê, juririri não sei o quê. É só isso aqui que eu vou mostrar. É uma instrução
e uma base de conhecimento salvo em algum lugar para que possa ser acionado sempre que a gente quiser. E aí nós vamos entrar aqui agora nos bastidores deles do Dr. D. Todos eles têm esse editar aqui, ó. E aqui nós estamos aqui atrás e nós vamos fazer aqui dois bem rapidinho, ó. Agora para finalizar, e eu vou tirar as dúvidas dos doutores. Então aqui eu vou fazer bem passo a passo para ficar registrado também. Uma das coisas que me levou a criar, uma curiosidade aqui que os doutores não sabem, uma das coisas que me levou a criar a máquina de prompt jurídico que os doutores vão ver foi esse criar aqui deles. Aqui os doutores têm dois botões, o configurar, que é o que nós vamos utilizar, e o criar. O criar, basicamente, é como se fosse o máquina dos prompts, mas tipo assim, como ele é em inglês, aí o doutor pode, eu vou dar a prática aqui. Eu poderia falar assim, ó, crie um assistente para me ajudar a criar peças iniciais. Ele ia começar a gerar um prompt aqui, mas ele gera um prompt um pouco, como que eu posso explicar? Um prompt bom, só que a pessoa que está criando por aqui deveria já ter um conhecimento prévio. Acho que é isso. Então, esqueçam esse criar aqui e venham direto sempre para o configurar. No configurar, muito simples. A gente tem um localzinho onde os doutores podem colocar a logo do seu escritório, ou pode pedir para o Dowling criar essa logotipo aqui. A gente pode dar um nome, a gente pode dar uma descrição. Aqui, ó, é meio que tudo passo a passo, ó. Ele já diz aqui, ó, o que esse GPT faz, como ele se comporta, o que ele deve evitar fazer. Que às vezes a gente pode dar um comando negativo, né? Não faça isso. Isso aqui é mais quando ele começa a errar, mas só para os doutores entenderem. Eles dão todo o passo a passo aqui para qualquer pessoa fazer. Quebra-gelo é o que a gente chama... É porque a tradução aqui fica muito errada. É como se fosse puxar papo, puxar conversa, puxar assunto, quebrar um gelo de um diálogo, né? E é aqui onde a gente consegue configurar os botõezinhos que vão aparecer lá no nosso assistente. Eu, para facilitar, eu deixo só o começar. Por quê? Porque fica muito mais bonito e muito mais simples de qualquer pessoa entender que quando ele abre aqui, tem um botãozão aqui bem grandão, começar. Mas eu poderia ter até 4 botões, que é o que os doutores veem aí, muito em assistentes por aí, que mais serve para confundir do que para esclarecer ninguém. Então aqui, ó, olha como o bastidor olha como vai formando para a gente lá. E aqui a nossa famosa base de conhecimento. Adicionar arquivos adicionais de referência. Peguem bem essa visão. Referência. Não é copiar e colar. Não é colocar aqui a minha inicial e do outro lado vai sair a inicial copiada ali. Ele sempre vai gerar uma resposta nova. Rodrigo, mas para que serve? Serve para poder dar orientação para ele. Então ele vai copiar dos doutores o estilo da escrita, vai copiar muita coisa que os doutores já usou como doutrina, vai copiar, a estrutura, como que eu posso explicar? A estrutura, por exemplo, dos pedidos, dos fatos, do jeito. Então é legal, a gente está dando aqui, volta a dizer, não um treinamento, né? Mas estamos dando boas referências para a IA seguir. E aqui depois, na nossa próxima live, também eu vou explicar para os doutores como criar a sua própria base de conhecimento aqui. Aqui embaixo ele tem os recursos que esse assistente pode ter. Eu quero passar essa aqui e depois nós vamos fazer dois rapidinhos, os doutores vão ver como é simples. Eu posso permitir que ele busque na internet ou não. Isso aqui é legal fazer testes e tal. Eu gosto porque ele fica mais esperto, vamos dizer assim. Essa parte aqui da lousa eu não gosto de deixar. A gente não vai gerar nenhuma imagem, né? Não vai gerar imagem no assistente, tem outro local melhor para a gente fazer isso aí, e ele até gera algumas imagens. E o interpretador de código, ele serve para que a gente consiga ler esses documentos aqui. Aqui a gente tem a Constituição Federal, mas eu poderia aqui ter diversos PDFs, planilhas, poderia ter docs, poderia ter imagens. Para quê? Para que a partir desse momento, o ChatGPT, a partir das instruções que nós vamos ver aqui, ele se referencie também nesses arquivos. Nota que não tem uma linha de código, não tem nada complexo, não tem nada que nenhuma pessoa consiga fazer. E a partir desse momento, eu criei exatamente o que eles disseram para a gente fazer aqui, ó. Crie versões personalizadas do ChatGPT que combinam instruções, conhecimento extra e qualquer combinação de habilidade. Quando eu fizer, vai ficar mais claro aí.
Show de bola, Rodrigo. Então, se a gente pensar assim no trabalho duro, porque o trabalho duro dos doutores vai ser criar a instrução, porque o resto já está criado. Ou os doutores vão pegar livros jurídicos ou peças que os doutores já mesmo criaram. Então, não vai ter que escrever nenhuma linha de nada. Vai ter que apenas saber como colocar eles aqui para uma melhor leitura. Mas esse meio que já está pronto. Doutrina, jurisprudência, a própria Constituição, Código Penal, Código Civil, o que os doutores quiserem colocar aqui para ele dar a referência, já está pronto. Tudo isso já é literatura jurídica aí avançada. Uma pós-graduação que os doutores fizeram, o que os doutores quiserem, ele é capaz de referenciar na resposta que ele vai dar no chat. Onde que é o trabalho duro? O trabalho duro está em criar o bendito do prompt, que é essa briga que colocaram na internet. E é aqui que eu quero que os doutores entendam o porquê que é feito desse jeito e volto lá para o começo, que tudo aquilo que eu falo eu gosto de não ter contradição. Eu disse lá no começo que não existe especialista. Eu disse lá no começo que não existe receita de prompt pronto. Eu disse lá no começo que isso aqui é muito novo. Mas a gente tem o feijãozinho com arroz. E o feijãozinho com arroz do prompt, seja jurídico ou não, é a gente fazer o quê? Vou dar aqui uma outra amplitude para os autores fazerem a reflexão. Imagine que isso aqui foi pego, e eu vou falar aqui uma coisa que ninguém fala, porque as pessoas parecem puxa-saco dessas empresas. Todo esse conteúdo jurídico foi roubado. Não teve nenhum tipo de autorização para ser pego. Então, logicamente, ele não foi muito pego assim, né? Seguindo uma lógica muito legal. Vai pegando tudo que está no Jus Brasil ali aberto, tudo que está nos blogs, tudo que está nos vídeos do YouTube, tudo que está ali, vai roubando. Roubando, que essa é a palavra correta, roubando. Eles roubam o conteúdo que já foi produzido dos artistas, roubam a música, roubam os vídeos, roubam tudo e colocam dentro de um grande computadorzão aqui. Então, esse conteúdo está um pouquinho desorganizado, imagino eu, né? Imagina, um computador gigantesco. Mas quando eu estou falando de gigantesco, são trilhões de dados sendo rodados a todo momento. E dentro do conteúdo jurídico, dentro da literatura jurídica, a gente tem o quê? A gente tem o conteúdo jurídico no geral, a gente tem as especialidades do jurídico, que eu vou chamar vulgarmente aqui, me perdoe, de trabalhista, tributário, família, imobiliário. Então ele está com tudo aquilo ali dentro da cabeça dele. Quando a gente dá essa pequena orientação, o que a gente fala para o ChatGPT 4, ou 4,5, ou 5, ou 50 que vier daqui 2 anos, é dizer para ele, olha, esqueça todo o resto e foque nisso aqui. Então a gente faz duas coisas aqui. A gente dá a direção, pede para ele esquecer o restante. Vou dar exemplo. Quando eu peço para ele ser um advogado trabalhista reclamante, ele esquece de ser criminalista, ele esquece de ser de família, ele esquece de ser... Isso é muito legal, porque ele vai buscar dentro daquela grande... Vamos colocar assim, como se fosse papel, vai? Dentro daquela grande papelada que ele vai tentar ler e responder, vamos colocar assim, num tamanho de arquivo muito menorzinho, concorda? Se eu dissesse para ele ser advogado trabalhista geral, ele teria também mais papel para ler. Mas como eu digo para ele ser reclamante, ele tem menos papel. Vamos supor, e aí nós vamos fazer agora o nosso ADV Bot aqui, bem especializado, que eu pedisse para ele, olha, você é trabalhista, mas você é especializado no direito dos caminhoneiros, e esses caminhoneiros que eu atendo no escritório, eles têm essas principais queixas. Estou chutando aqui. Justa causa, o não pagamento das horas extras, e blá, 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 blá. Se eu criar um prompt dessa forma, ele está mais especializado ainda. É como se ele tivesse menos trabalho de buscar dentro daquela grande literatura que está lá. Isso é prompt. Isso é instrução. E nós temos uma boa prática para isso, que são os pilares bem simplesinhos, que a gente pode dar essa primeira orientação para ele, para que ele já possa nos responder de uma maneira mais legalzinha. Quais são eles, Rodrigo? E os doutores vão ter uma aula sobre prompt também bem legal, mas aqui, os doutores revêm essa aula aqui, é dar uma personalidade, é pedir para ele agir em um contexto, é pedir para ele destacar as habilidades principais que eu quero que ele destaque. O menu inicial é uma criação minha, então ele não conta como instrução de prompt. Pedir para que ele siga leis aplicáveis, né? Por exemplo, que ele siga leis, doutrinas, legislação, jurisprudência e referências, né? Então, quando ele é um advogado trabalhista, ele vai seguir algum tipo de lei
aplicável diferente que se ele fosse previdenciário. E ele pode ficar cada vez mais específico assim, que é o que nós vamos criar aqui agora, e os doutores vão me ajudar. Então, súmulas, precedentes, relevantes, tudo isso a gente consegue personalizar aqui. Depois, uma outra coisa que já foi muito testada é, se eu tenho algum assunto que está dentro da base do ChatGPT, eu estou falando de advogado aqui, mas poderia ser psicologia, psiquiatria, arquitetura, matemática, português. Se eu dou para ele referências de literatura que ele pode ler antes de me responder, é bacana. E esse Maurício Godinho Delgado, essa Alice Monteiro de Barros e esse Valentim Carrion, com certeza, tem muita referência na internet. Então, quando ele vai dar a resposta, ele vai sim. Eu vou colocar aqui uma palavra que eu ainda não identifiquei qual que é que fica melhor, mas seria se inspirar. Então, a gente não consegue perceber, porque é na velocidade da luz, né, que ele faz isso. Ele faz isso na velocidade que os doutores vão ver aqui, eu criando uma petição, por exemplo. Mas tudo isso está sendo feito a partir do momento que a gente conversa com ele agora. Ele age diante de uma personalidade que a gente vai ver, ele segue as instruções do Maurício Godinho Delgado, da Alice Monteiro de Barros, ele lê rapidamente essas súmulas aqui que já estão na internet, ele lê isso aqui de novo, a CLT, e ele faz tudo isso em fração de segunda, que a gente não percebe, né? E exemplo prático de uso é uma coisa que tem as suas, como é que eu vou explicar? Tem gente que fala que faz muito sentido, tem gente que fala que não faz, mas eu acredito que faça. Porque é como se eu desse para ele também um parâmetro de exemplos de uso. Então, um trabalhador pode ser demitido por justa causa e tal. É como se fosse uma ação do próprio advogado utilizando ele. Legal? Então, é isso aqui. Aqui eu não estou dando um prompt super robusto, eu não estou fazendo essas mágicas aí que falam na internet, aí, que é tudo magia. Tudo magia. É a magia de conversar com o chat. Mas eu estou dando aqui, doutores, com certeza, um bom direcionamento. Esse é o primeiro ponto, que é o que faz o nosso método funcionar, que é o ABO, um assistente personalizado. Vamos começar aqui do comecinho para os doutores entenderem. Então, quando eu dou começar, eu já estou dizendo para ele, ChatGPT, você é um advogado com 20 anos de experiência, especialista em direito trabalhista focado na defesa de trabalhadores, reclamantes. Tá vendo? Então, eu estou pedindo para ele esquecer o reclamada, o compliance, o tributário, esquece tudo isso aí. Vamos focar nisso aqui. Ó. Você é um advogado com 20... Por que curiosidade para os doutores entenderem? Por que existe esse 20 anos de experiência? É porque dentro da internet tem milhares de currículos e de doutrinas e de coisas. Então, a maioria das pessoas que são experientes, doutores vão ver muito isso na internet falando dessa experiência. Ele vai procurar seguir essas pessoas. Ele vai procurar se orientar ao que essas pessoas fizeram. E essas pessoas têm essa referência na internet. É advogado há 20 anos, é advogado, né? Então, essa experiência é muito legal. É por isso que a gente faz isso daqui. É uma estratégiazinha de prompt, é só uma curiosidade, porque isso não faria muito sentido, né? Os 20 anos de experiência tem a ver porque ele vai se inspirar em textos, na grande maioria das vezes, que foram escritos por advogados que já têm bastante experiência. Então, aqui a gente coloca uma especialidade, direito trabalhista. Depois eu foco de novo a especialidade em reclamantes. Em ações individuais e coletivas. Aqui ele é bem, como eu disse no começo, ele é bem geralzão, assim, mas ele já ajuda bastante. Atue de forma técnica e formal. Aqui eu poderia colocar para ele atuar de forma persuasiva, de forma, sei lá, super juridiquês, menos juridiquês, haja fazendo igual os advogados gostam, storytelling, atue como sendo mais convincente ou menos convincente. Tudo isso aqui a gente pode ter personalizado, mas aqui eu gosto de deixar ele bem conservador. Então, ó, garantindo a excelência na elaboração de peças, que é mais ou menos o que o advogado já faz no dia a dia. Seja meticuloso na aplicação das normas do quê? Da CLT, né? É advogado trabalhista, convenções coletivas e jurisprudência trabalhista. O seu nome é tal, né? O contexto dele. O contexto dele é o quê? Você, ChatGPT, vai auxiliar um advogado especializado em quê? No direito dos trabalhadores, em diversas demandas, incluindo o porquê que existe isso daqui. Não é à toa. Não falei novamente que tudo isso está embaralhado lá dentro de um grande computadorzão grandão. Então, eu quero que ele foque, esse aqui específico, eu poderia criar outro, nessas demandas mais comuns, que é a elaboração de uma petição, um cálculo de verba rescisória, numa análise de contrato. Ó.
numa assessoria de negociação extrajudicial e acordos trabalhistas, numa orientação sobre direito trabalhista, no desenvolvimento de estratégia. Então, a gente dar esse direcionamento é muito importante. Eu quero que ele, teoricamente, o ChatGPT é capaz de criar uma bomba atômica, ele é capaz de fazer cálculos complexos, ele é capaz de fazer qualquer coisa, então ele tem habilidades infinitas, desde que eu saiba, como é que eu vou explicar? Pedir para ele. Mas eu quero que ele também foque em algumas habilidades mais precisas para mim, e esqueça as outras habilidades que ele tem. E aí nós vamos a mesma coisa, elaborar peças. Tá vendo que é sempre no imperativo? Elaborar, redigir, calcular, identificar, desenvolver, construir, elaborar, identificar, assessoria. Para quê? Aqui seria assessorar, né? Assessorar. Assessorar. Assessorar em audiências, tentações orais. Estudos são o quê? Comandos, são ordens, vamos colocar assim, né? Habilidades. Os menus, eu, na verdade, vi isso aqui num vídeo lá de fora. O cara criou esses menus, eu gosto de ser sincero. O cara criou esses menus para a DVBot, perdão, para um negócio lá de programação. Aí eu pensei, se eu criasse isso aqui, ficaria muito bom. É o que nós vamos ver agora aqui, colocando. Por quê? Porque ele criou para os alunos dele uma forma deles poderem já pedir para o assistente que ele criou de uma maneira mais rápida. E eu achei isso aqui muito legal e eu pensei, como que eu consigo trazer isso para o direito? Então, isso aqui não é estrutura de prompt, é uma coisa que eu criei. Mas ele vai entregar para nós lá o menu, porque está aqui dentro, né? Claro. E aí eu pensei, legislação, jurisprudência e referência, que é a grande dor aí do mercado, né? Então, a gente pode ter o nosso próprio banco de jurisprudência, que eu vou explicar para os doutores depois como fazer, nas próximas aulas, enfim. Ou a gente pode já pedir para ele, como isso está muito amplo na internet, que ele já tenha na mente dele as súmulas que eu quero, as leis, e por aí vai. Vamos avançar para a gente poder ter o nosso pronto aqui o mais rápido possível. Os grandes nomes da área, eu posso escolher os meus, os doutores vão ver que ele escolhe para nós, quando a gente vai criar, o que ele acha relevante, mas a gente pode escolher os nossos. E os exemplos de caso também é uma coisa um pouco mais geral, mas eu também posso escolher até os meus, e vou colocar aqui 4 exemplos, enfim. Show de bola. O que faz sentido colocar na base de conhecimento? Tudo que é pertinente a que esse advogado aqui, teoricamente, vai trabalhar, né? Claro, eu não vou colocar aqui criminal, não vou colocar aqui família, claro, eu acho que não, eu vou colocar tudo que é pertinente, os meus modelos de peça trabalhista, as minhas doutrinas trabalhista, um livro legal de direito trabalhista que eu li, eu posso tirar partes dele, se ele for muito extenso, salvar ele num PDF bonitinho e colocar aqui, e ele vai sempre se referenciar a esse conteúdo. Escolho aqui, ó, e tá pronto. Só que aí nós vamos avançar aqui, ó, acabei 1 hora aqui, mas vamos rapidinho, porque eu não quero prender muitos doutores, mas vamos criar aqui os nossos ADVBots bem rapidinho. Então, qual que seria a parte mais dura? Criar isso aqui, ó. E é isso que nós vamos criar aqui, em alguns segundos, 2 assistentes muito rápidos aqui para a gente utilizar. E essa facilidade que a gente tem de compartilhar isso também com o nosso time, eu tenho a capacidade de compartilhar com os doutores. Isso só o ChatGPT tem. O resto é tudo uma complicação danada de fazer nessas outras IAs aí que tentam vender como é boa. Esse Google, cada uma. Aí o que acontece? Eu posso compartilhar com quem eu quiser. Posso. Quando eu venho aqui em atualizar, acho que agora ele não vai mostrar, mas ele vai mostrar para nós no que a gente vai criar agora. Posso guardar só para mim, em particular. Posso compartilhar com o meu time, só deixando um link ali num grupo de WhatsApp, eu compartilhar com ele. Ou posso disponibilizar lá na loja para todo mundo usar. Eu gosto sempre de deixar lá fora da loja e deixar só para nós aqui utilizarmos, porque, logicamente, a lógica aqui é que nós utilizemos, né? Quando eu vou aqui em ver GPT, é o que acontece? E dou começar. Tudo que a gente conversar aqui agora vai ser analisado, vai ser confeccionado, a gente pode dizer aqui, vai ser pensado por aquele prompt, né? E pelaquela base de conhecimento. Isso é um assistente. E aí, qual que é o primeiro passo que eu acho legal para os doutores? Eu dividi essa aula aqui em 2 passos muito legais. Que os doutores já peguem e comecem a utilizar eles no primeiro momento.
pedindo aqui as coisas para ele, vão para cima mesmo, e qualquer dúvida que os doutores tiverem, é só me chamar. Peguem os documentos que os doutores têm do caso, obviamente, jogando ele num assistente que faz sentido, né, lógico, para um advogado criminalista, o caso criminal, e por aí vai, o trabalhista reclamante aqui, que simplesmente podem utilizar. É como se o doutor já estivesse utilizando o chat GPT um passo a mais, né? E sigam as instruções que ele mesmo diz. Olá, doutor, doutora, sou a DVBot trabalhista reclamante, seu assistente jurídico especializado na defesa dos trabalhadores. Como posso ajudar hoje? Marque uma das opções abaixo, digite o número correspondente ou descreva a tarefa no chat. Rodrigo, quero criar uma petição. Vem aqui, ó. Eu posso marcar, tá vendo? Marcar uma das opções, marquei. Aqui ele já sabe que é uma inicial que eu quero fazer, concorda? Aqui eu consigo buscar os documentos do meu cliente, que nós vamos falar aqui nas próximas aulas de como trabalhar esses documentos da maneira correta, que a gente chama de base de conhecimento. Posso buscar no próprio Google Drive, a pastinha do meu cliente, ó, a Ana Cláudia, por exemplo. Aqui, eu já tenho aqui a base de conhecimento que eu vou dar para ele. Eu já tenho aqui a ação que eu quero que ele crie. E eu já tenho por trás um prompt, que tem uma personalidade, ele segue o contexto, ele tem as habilidades, ele segue grandes nomes da advocacia, ele segue lei de jurisprudência, e ele tem os exemplos de uso que ele tem que usar para poder me atender naquilo que eu pedi. O restante, doutores, é usar, editar, aprender como edita, e tudo isso nós vamos avançando no começo. Nota que eu não vou escrever nada aqui abaixo. Nada. Por que que ele vai fazer a petição aqui? Porque o comando já foi dado aqui. Ó, claro que ele vai trazer um pequeno esboço de uma peça, mas ele já vai me dar alguma coisa aqui para eu poder começar a trabalhar. Com base na ficha da entrevista da Ana Cláudia, elaborarei abaixo o modelo de petição inicial trabalhista, contemplando todos os pedidos e fundamentos legais pertinentes, conforme CLT, Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do TST. Então aqui ele já vai tentar entregar para mim alguma coisa. Já qualificou, já pegou um pouquinho dos fatos. Por que ele entrega tão curtinho assim e tão, como é que eu vou explicar? Pequenininho assim. Depois eu posso explicar para os doutores. Mas basicamente por quê? Porque o insumo que eu dou é muito pouco também, é o documento. Isso aqui é um caso fictício que eu dei, é uma folhinha aqui, ó. Então, automaticamente, ele analisou esse caso e já me deu uma prévia. Oh. E já me deu uma prévia de uma petição inicial aqui. Agora, os doutores, imaginem se eu tivesse da Cláudia os olerites, a reunião que eu fiz com ela transcrita e colocada aqui em texto, se eu tivesse os prints do WhatsApp de prova, se eu tivesse aqui tudo que eu já quisesse se eu tivesse o meu modelo de peça, se eu tivesse tudo aqui. Logicamente que sairia muito mais robusto isso daqui, e os doutores que já utilizam há bastante tempo podem confirmar para mim. Então, doutores, o que eu queria trazer é basicamente isso, nesse primeiro passo aqui, e depois os doutores vão ver como é simples de criar, a gente vai demorar menos de 10 minutos para criar 2 aqui, e os doutores que vão me orientar. Mas eu acho que ficou bem claro, e vai ficar na gravação também bem claro, primeiro, a diferença que é o assistente e um agente, legal? E depois, poxa vida, utilize os assistentes que eu crio e pode ir fazendo. Ele não vai morder, ele não vai colocar nada lá no tribunal direto. Os doutores vão começar a ver essa máquina aqui funcionando e entendendo. E podem pedir aqui abaixo para ele ser mais robusto, para ele ser mais persuasivo, para ele ser mais técnico, menos técnico. O que precisar, coloca aqui embaixo. Por quê? Porque a orientação já foi bem dada lá naquele prompt. E os doutores já vão começar a ter os primeiros resultados aqui. E depois os doutores vão avançando como? Criando uma boa base de conhecimento, organizando os documentos direitinho, entendendo qual o tamanho do documento, e depois vão dar o próximo passo, que é o que a gente vai fazer agora, que é o próprio assistente GPT personalizado. Doutores, nessa primeira parte aqui, os doutores ficaram com uma dúvida. Lógico que quem está começando agora tem um pouco de dificuldade de entender, mas acho que vai ficar mais claro agora quando eu criar aqui.
E os autores que são mais experientes aí, tem algo para acrescentar? Hum. É. Nenhuma dúvida? Posso continuar? Dá um joinha aí, alguém. Tranquilo. Então, o que eu fiz hoje lá? Eu pedi lá no nosso grupo que os doutores me dessem alguma ideia, né, de criação de. Opa, deixa eu compartilhar de novo, aqui que não está compartilhando. Quase que eu me esqueço. Aqui. Aqui. Agora voltou, né? Beleza. Aqui. E aí, os doutores sabem que eu não sou advogado, então como que eu conseguiria? Olha o bastidor aqui que eu estou compartilhando, que ninguém compartilha isso aqui. Como que eu conseguiria entender, então, o que era para fazer para os advogados? Como que eu não sei, pô? Eu não conheço. Como é que eu ia estudar direito para poder fazer os prompts? Claro que não, pô. A gente vai utilizar aqui um atalho aqui bem interessante que é aqui. Eu vi essa mensagem aqui, pode ser uma até para a gente criar aqui agora. Bom dia, já tem assistente que monta roteiro para audiências de instruções conforme o caso concreto e de impugnação de laudo pericial na área trabalhista. Então aqui, o que a gente tem? A gente tem dentro o que a gente vai chamar aqui de nicho do direito, vulgarmente, que é a área trabalhista, mas aqui é uma dor que os advogados têm, eu acredito eu, que é montar esse roteiro para audiência. Eu tenho um problema. Eu tenho um nicho e eu tenho um problema que eu quero resolver. Esse problema poderia ser, sei lá, vários problemas, a gente vai criar aqui no segundo. Aí aqui deram outra dica aqui, eu já utilizo, no caso de preferir o próprio assistente para criar impugnação, que também cria. A doutora Marília aí, o doutor Misael já é antigo também, já sabe. Aí, ó, bom dia, já tem assistente tal. Legal, a gente pode criar até esse aqui, ó. Aí os doutores vão me dizer se esse prompt vai fazer sentido. Vamos começar por esse aqui, depois a gente termina com o outro. Eu copio isso daqui, ó. Presta bastante atenção. Esse aqui é um problema, um desafio que foi criado para mim. Cria um assistente que monta roteiro para audiência de instrução conforme o caso concreto na área trabalhista. Beleza. Quem é a menor pessoa num planeta Terra para eu perguntar sobre isso daqui? Logicamente que é o ChatGPT. Ei, chat, olha só. Eu vou criar um assistente aqui para um problema específico na área do direito. Você vai me dizer exatamente o que o advogado tem que fazer, isso é, quais as habilidades que ele tem que ter para poder cuidar de casos como esse aqui que eu vou propor para você. Isso aqui foi um texto que uma aluna minha, um desafio que uma aluna minha colocou para eu criar um assistente. Me dá uma orientação aqui de quais as tarefas, de como que ele deveria agir, só para eu ter aqui uma ideia de como proceder para criar o prompt depois. Aí eu venho aqui e colo o que a doutora me falou aqui, ó. Certo? Ó. Bom dia, já tem um assistente que monta roteiro para audiência? Olha só. Ele tem que ter o domínio da CLT, a capacidade de analisar, ele tem que ter uma. Acredito que tem a ver com crítica de laudos periciais, né? Aqui eu tenho uns insights, né? Resumo dos fatos, ordem da oitiva, beleza. Gerar lembrete de prazo, tranquilo. Já entendi mais ou menos o que ele faz aqui. Show de bola. O que eu faço agora? Eu venho aqui, quer ver? Me dê uma descrição em texto corrido. É melhor. Aí ele vai me dar esse texto corrido aqui, ó. Voltado em perito, olha só que legal. Em 2 segundos aqui na criar. Então, basicamente, ó,
assistente jurídica especializado na área trabalhista e tem como foco principal a elaboração de roteiros personalizados para audiências de instrução e impugnação de laudos periciais, conforme o caso concreto. Para isso, ele atua com base numa análise profunda no contexto das audiências. Além disso, esse assistente tem que ser capaz de examinar criticamente laudos para utilizar o assistente eficaz, domínio dessa... Beleza. E aqui, doutores, eu já criei o que eu preciso, né? E aí nós vamos voltar aqui bem rapidinho para os doutores entenderem, que é mais ou menos uma ideia de um problema que eu tenho, só que eu tenho que transformar isso aqui agora neste textão aqui organizado. Ó. E é para isso que eu criei e disponibilizo para os doutores o máquina de prompt jurídico, que é ele que vai nos dar agora o prompt. Eu faço esse copia e colo e pergunto o que o advogado faz, porque eu não sou advogado. Os doutores podem dizer para ele aqui diretamente, claro, né? Preciso que você me ajude com isso, com aquilo, quero que você seja especialista nisso e naquilo. Eu sou leigo, então eu não consigo, mas nota como vai ficar legal. Quando eu dou um começar aqui, ele é um assistente como qualquer outro. Só que a função dele é criar aquele texto. Então os doutores podem usar ele à vontade aqui, criar quantos quiserem. Ele sempre vai cumprimentar os doutores, por exemplo, para começarmos, por favor, me informe, para ele ter um direcionamento, né? Qual a área do direito, se tiver algo em mente, qual o foco principal do assistente, para os doutores colocar, eu quero criar um previdenciário com foco principal nisso, naquilo, ele vai dar uma pequena orientação aqui sempre. Assim que me passarem essas informações, prepararei o ADV-Bot na área do direito completo, para sua utilização com todas as funcionalidades, jurisprudência, referências doutrinárias e exemplos práticos. Então, eu já configurei esse prompt para quê? Crie um assistente. Eu coloco padrão, mas não precisa colocar especialista nessas funções, por exemplo, aqui. Ó. Porque como eu não sou especialista, eu já consigo criar mais rápido fazendo isso daqui. Quando eu dou para ele conversar, o que ele vai fazer? Ele vai transformar isso em um prompt. Então, a proposta da doutora foi, voltemos lá bem rapidinho, assistente que monta roteiro para audiência de instrução conforme o caso concreto de impugnação de laudo pericial na área trabalhista. Vamos ver o que ele achou aqui de bacana. A personalidade dele, você é um advogado com 20 anos de experiência e especialista em direito do trabalho. Isso aqui eu vou arrumar daqui a pouquinho e vai ficar muito mais legal. E eu vou arrumar também o prompt para ele já entregar. Mas qual que é o contexto que ele vai fazer? Você vai auxiliar um advogado especializado em direito do trabalho na realização de tarefas como elaboração de roteiros personalizados para audiências de instrução, organizando lógica de oitiva, formulação de perguntas, análise de ônus de prova e orientações processuais. Eu nunca ia pensar nisso para colocar no prompt, acredito que nenhum dos doutores. Vai ajudar também na impugnação de laudos periciais com identificação de falhas técnicas, vícios metodológicos e ausência de fundamentação com base em normas jurídicas e técnicas, inclusive NRS aplicáveis. Vai também sempre fazer uma leitura crítica, esse é o contexto que ele vai agir, dos autos do processo para a construção de estratégias argumentativas robustas orientadas por fatos relevantes e fundamentação legal. Vai analisar prazos processuais e medidas pertinentes. Volto lá para o começo da nossa reunião. Eu estou pedindo para ele esquecer todo o resto da área trabalhista agora nesse momento e estou pedindo para ele focar dentro do conhecimento que ele já tem. Então, nós estamos dando direcionamento. Vai também ajudar na geração de minutas jurídicas completas e bem fundamentadas, com base na CLT, CPC, aplicado ou processo do trabalho, jurisprudência e doutrina especializada. Se tiver errado, os doutores podem me corrigir e me interromper aqui. Tudo isso que ele pensou a partir daquilo que nós vemos aqui rapidinho. As habilidades que eu quero que ele distingua, né? Que ele fique distinto, que ele coloque para fora, que ele ajude a gente a elaborar roteiros, redigir impugnações, sugerir quesitos periciais relevantes, apresentar estratégias para contraditar de testemunhas, olha que legal, objeções de intervenções cabíveis durante a audiência, identificar ônus probatório e orientar a atuação conforme a distribuição da prova,
interpretar laudos periciais com base nas normas NRs e tal, e da doutrina trabalhista, preparar manifestações técnicas e jurídicas, olha que legal, gerenciar prazos processuais para impugnação, quesitos e demais manifestações técnicas, fornecer modelos personalizados de peças processuais voltadas para o momento instrutório e perícias técnicas. Os doutores viram lá que no nosso trabalhista, vamos colocar assim, em comum, o nosso menu, ele era bem geralzão, né? Uma petição, uma impugnação, porque a ideia dos doutores começarem a usar. Mas olha como é bacana aqui. Agora o menu aqui já se transformou. Ele já voltou direto para a tarefa que a gente quer que ele faça. Então aqui o número 1 já não é mais petição inicial. Ele já pensou aqui em roteiro personalizado para audiência. Organização das oitivas, das partes e testemunhas. Ele já pensou aqui para o 2 a preparação para contradito e objeções. Tudo isso aqui, para não ficar tão extensa essa aula, eu vou ensinar os doutores a editar tudo e deixar do jeitinho que os doutores quiserem. Agora, ele me deu uma resposta apenas e montou o textão para que eu já possa ter uma base. É aquilo que eu falo sempre. É mais quem entende como corrigir do que eu quisesse que ele me desse aqui um prompt prefeito. Agora aqui, eu como advogado e estrategista, poderia fazer isso aqui, ó. Os doutores vão ver que agora essa personalidade vai ficar melhor. Eu vou simplesmente fazer aqui para os doutores entenderem bem rápido. Deixe a personalidade mais deixa a personalidade mais especialista no contexto do prompt. Pode colocar assim ou de qualquer jeito. É só para ele deixar mais. Isso aqui ele vai entregar também de outro jeito, eu vou arrumar ele para nós. Beleza, tá vendo? Agora sim. Você é um advogado com 20 anos de experiência, referência nacional na atuação estratégica de audiência de instrução. Eu gosto assim. E perícias no âmbito do direito do trabalho. Sua expertise está centrada na formulação de roteiro, tal, que ficou bem legal. É também especialista na leitura crítica. Os autores podem deixar que eu vou arrumar aqui e todos vão ser entregues assim agora. A personalidade dele vai ser mais profunda. Isso aqui vai ficar bem melhor. Mas já corrigi aqui. Viu como é simples? Agora, o que ele fez? Ele separou isso aqui para eu aprovar. Claro, doutor, segue abaixo a personalidade ajustada. O que eu peço agora? Ó? Inclua no prompt final. No prompt final. Ele vai escrever todo o prompt para a gente de novo, só que agora eu otimizei a nossa personalidade. É assim que foi a forma que eu descobri a gente poder otimizar prompt e fazer. O contexto ele vai manter o mesmo, a habilidade, ó, ele manteve a mesma, o menuzinho ele manteve a mesma, ó, que legal. Já vamos estudar isso aqui daqui a pouco lá. Lembra que no nosso advogado trabalhista reclamante comum, vamos colocar assim, ele seguia algumas leis aplicáveis, jurisprudência, aqui ele já entendeu que são outras. Assim como eu mexi na personalidade, eu poderia também vir aqui, ó, trabalhar as minhas leis, tudo aqui, deixar bonitinho para a tarefa que eu quisesse, para o nicho que eu quisesse, para que eu quisesse. As súmulas, eu posso também, os doutores vão ver, colocar essas súmulas ou parte delas. Os doutores vão aprender tudo isso e vão ficar craque. Aqui ele me deu novamente o Maurício, que acho que faz sentido, né? O Maurício Godinho Delgado, a Voila, né? Voila, Bonfim Cassar e o Renato Saraiva como especialistas, mas se eu quisesse, eu poderia incluir. Nota que a estrutura do texto é a mesma, só que nós mudamos aqui os exemplos, então nós pegamos e vamos dar uma orientação para o ChatGPT assim, olha, sabe todo esse conhecimento trabalhista que você tem, meu amigão, reduza para isso aqui. Haja com essa personalidade, esses são os exemplos que eu quero, esses são os grandes nomes que eu quero que você siga essas súmulas, siga essas leis, me dê esse menu aqui para eu poder trabalhar, tem essas habilidades, mas eu quero que os doutores saiam daqui com essa orientação. É sempre a mesma coisa. Nunca vai mudar. Até quando eu mude, quando eu entenda que nós já superamos isso aqui. Mas isso aqui também vai ser bem pequeno, os doutores vão ser atualizados e o máquina de prompts também vai ser atualizado. Simples quanto isso. Então aqui eu posso viajar na maionese, pedir o que eu quiser, de qualquer área do direito, que ele vai me dar automaticamente uma personalidade, vai me dar um contexto, vai me dar as habilidades, vai criar um menu, vai me dar as leis, vai me dar os exemplos e eu posso simplesmente corrigir.
Legal? Mas vamos supor, os doutores me dêem um joinha aí, se esse aqui está contento para essa tarefa, por exemplo, que a gente se propôs aqui, que a doutora nos colocou, que é um assistente que monta roteiro para audiência de instruções conforme o caso concreto e de impugnação de laudo pericial. Faz sentido? Poderíamos melhorar ele mais, mas, enfim, já foi um prompt que faz um sentido. E agora a gente volta lá para o início da nossa aula, lá para o começo. Rodrigo, Pode falar. só uma dúvida. A doutora, eu não sei se eu entendi errado ou não, mas a doutora não solicitou ali, por exemplo, que um prompt que formulasse quesitos, perguntas para serem feitas na audiência? Pode, mas aqui também. Isso. Então, ó, roteiro e estratégia para audiência, assim, ó. Roteiro personalizado para audiência, organização de oitiva da parte, Ah, tá no menu, né? perguntas estratégicas, marcação de pontos, controvérsia e ônus da prova. Mas, se eu quisesse que ele focasse mais nisso, era só dar a orientação aqui também, mas ele já vai fazer. Ó, um calendário de prazos, ó. Ficou bom, ó. A minuta de impugnação, uma sugestão de quesitos e pedidos, não seria mais ou menos isso? Formulação. Quesito é pergunta, né? Formulação de quesitos relevantes ao objeto da perícia e requerimento de novos esclarecimentos ou diligências. A elaboração de peça ele sempre pede, né? Ali, mas aqui ele tem também, ó, preparação de contradita, né? Estratégia para contraditar testemunhas, formular objeções e intervir na forma técnica durante a audiência. Acho que faz um sentido, sim, mas aqui ele já tem, ó, criar o roteiro, né? O roteiro corresponde às perguntas também. Acho que ficou contemplado aqui. Mas a gente também pode ter, por exemplo, ó, que o doutor falou aí, vamos ver se a gente consegue. Aqui não, aqui no contexto, formular, inclua, formular, perguntas e respostas para audiências. Ele vai reescrever para nós aquele contexto. Aqui ele pegou e já fez aqui, ó. A elaboração de roteiro, ele colocou aqui, ó. Geração de minuta, não, tá certinho mesmo. Formulação de perguntas e respostas, deixei ele mais especializado para isso. Considerando o papel do advogado, autor ou réu, o perfil das testemunhas, os pontos controvertidos e as estratégias de reforço ou mitigação. Tá vendo que com um simples toque a gente já mudou todo o prompt? Foi bom o doutor ter falado. Beleza. Inclua no prompt final. Inclua no prompt final. E ele vai escrever para a gente aqui bem rapidinho e incluímos mais uma habilidade aqui que o doutor solicitou. Então, os doutores que são. Tá vendo como é bacana? Os doutores que são, como é que eu vou explicar? Especialista na área, vão conseguir fazer prompts muito melhor que eu. Ô, Rodrigo, no meu caso, eu tenho feito esse roteiro de audiência, por exemplo, no próprio caso que eu estou trabalhando. Isso já tem me ajudado bastante, viu? Não criei um prompt à parte. Dentro Pode do fazer próprio também. caso, eu já peço para fazer o roteiro, o que eu precisar, né? Já tenho feito dentro do próprio caso. Aí o que o doutor está fazendo é o que a gente vai estudar bastante nas próximas aulas, que aí o doutor está utilizando isso dentro do próprio assistente, certo? Então, o doutor, por exemplo, o doutor fala disso de trabalhista, por exemplo. Exatamente, no nicho trabalhista. Isso. Então, o que o doutor faz? O doutor dá para ele os documentos, vai fazendo ali, e quando o doutor solicita essas perguntas, o bacana é que ele já faz as perguntas seguindo o caso, né? Como ele já tem os documentos, já vai pegando. É muito isso. Aqui nós estamos criando um prompt meio que ele se repete para uma tarefa que o próprio assistente já faz. Sim, sim. Mas se quiser ser mais, como é que eu posso explicar? Mais preciso, também pode utilizar isso aqui. Mas eu recomendo que o doutor utilize o mesmo, por quê? Porque o doutor salva tudo no mesmo lugar, tá ali, já tá todos os documentos lá e mantém lá. Aqui a ideia foi trazer realmente que a gente pode criar do zero, mas o doutor está coberto de razão.
E aí, só para eu fechar essas aspas do doutor, o que que determina o que funciona ou não com o IA? A satisfação de quem está usando. Então, se o doutor disse aqui, está me ajudando bastante, eu entendo do meu ouvido que está economizando tempo, que essa que é a nossa ideia. Se o doutor tivesse que sentar numa folha em branco e criar as perguntas, né, sozinho, ia demorar tantos minutos. Ele já tem ali todos os documentos do cliente, ele pede embaixo, olha, chat, eu vou participar da audiência tal dia, me dê uma estratégia aqui de perguntas e respostas, aí ele já monta ali embaixo. Uma coisa que demoraria horas para pensar, ele está fazendo em segundos. E se isso está satisfatório para ele, eu atingi o meu objetivo e o chat GPT atingiu o objetivo dele. Eu quis fazer essas aspas para os doutores não terem essa ideia de ser muito especialista, sabe? Nossa, será que está tudo certo? Será que está tudo correto? Não. Está economizando tempo? Está dando resultado, que é a economia do tempo? Pô, utiliza. E o doutor está na utilização correta, sim. Pode utilizar. E aí depois a gente pode até criar o segundo aqui, bem rapidinho para a gente finalizar, num contexto um pouco mais do que o doutor falou mesmo, e eu entendi o que o doutor disse, e eu quero trazer também. Show de bola! O doutor deu orientação, e o que que acontece então? Vamos voltar lá para o comecinho da nossa aula. Poxa, então, um assistente é só um local onde eu vou guardar esse prompt, onde eu vou deixar ele lá salvo. Então, se eu gostei, achei que essa personalidade faz sentido, achei aqui, o que que eu faço? Eu copio o prompt até aqui, né? Que é o nosso exemplo. Venho aqui, ó, meu GPTs, aqui, e eu vou ter ele em branco, igual os doutores viram. Eu sempre clico no configurar, eu venho aqui e o nosso trabalho duro já foi executado pelo mestre dos prompts. A partir desse momento, eu vou dar orientação para ele ficar especialista. O que esse aqui serviria, doutor? Por exemplo, só para dar um contexto, para algum advogado que participa bastante só da parte da audiência, talvez. Aí seria legal. Que ele vai fazer o que os doutores chamam de. Como é que é? Correspondente jurídico, por exemplo. Então, ele poderia pegar tudo que o advogado manda para ele, já pronto, né? Colocar aqui e montar a estratégia ali para a audiência, ficaria legal. Para trabalhar do começo ao fim, o que o doutor faz é mais legal, porque ele já está ali no contexto, né, do que está fazendo. Mas isso aqui serviria para isso aqui, ó. Criar um bom roteiro, entender como é que foi o caso. Mas perfeito, vamos embora. Temos aqui. Qual a parte agora, Rodrigo? É vir aqui, ó. Eu vou fazer muito rapidamente. E os doutores não se prendam a isso aqui. Eu coloco isso aqui. Eu vou chamar ele de audiência. Audiência trabalhista. Aqui a instrução já está pronta. Aqui eu coloco o quebra-gelo. Escrevo começar. Aqui eu tiro a lousa, tiro isso daqui, deixo ele buscar na internet, deixo ele interpretar aqui. E aqui eu só pergunto para ele bem rapidinho. Me explique em uma frase curta a sua especialidade. Só para a gente criar a descrição aqui, ó, sou especialista. Eu nem leio porque eu já sei que ele vai acertar. A descrição está pronta. E aqui, aí é o próximo passo para a nossa próxima aula. Eu poderia vir aqui e carregar os arquivos aqui, e obviamente esses arquivos teriam que ter a ver com estratégia de audiência e tal, né? Mas quando eu venho aqui em criar, ó, o que acontece? Eu posso guardar ele só para mim, posso colocar ele à disposição da minha equipe, de quem quer mais que seja. Vou disponibilizar para os doutores lá, depois eu vou só arrumar ele aqui um pouquinho. E pronto, quando eu salvo, eu tenho o meu primeiro prompt publicado, utilizando só a máquina de prompts e uma ideia que os doutores me deram lá no grupo. E se a doutora quer um desse lá para ela poder usar, ó, na hora que ela der o começar, ele vai seguir exatamente os nossos comandos. Roteiros e estratégias para audiência de instrução. Roteiro personalizado para audiência de instrução, com perguntas táticas, marcação dos pontos controvertidos, análise de ônus da prova, análise de impugnação, se ela quiser fazer, uma leitura crítica, uma minuta de impugnação, prazos. É que aqui, ó,
eu tô com ele grande, aí ele quebra em vários pedaços. Vamos de novo aqui, novo chat, ele vai apresentar certo. E tá prontinho. Verificação de falhas técnicas. No 10 aqui a gente pode pedir qualquer coisa que esteja relacionado a audiências trabalhistas, vamos colocar aqui, que ele vai responder muito bem. E aí, doutores, a gente poderia criar quantos a gente quisesse. E ele vai ficar salvo aqui no cantinho, ó. Em algum lugar ele vai estar aqui. E eu posso usar ele quando eu quiser aqui. Aí, agora ele pegou direitinho aqui. Posso escolher aqui um roteiro, ó. Vamos pedir aqui bem rapidinho. Me mostre um modelo. Vamos ver o roteiro que ele vai fazer aqui. A seguir, apresenta um modelo de roteiro. Posição do processo. Organização da auditiva. O ônus da prova. Perguntas estratégicas. Ele já montou aqui um montão aqui para mim. Orientação estratégica para a audiência. E, claro, se eu tivesse tantos documentos aqui, ele montaria algo muito maior. Mas nota que ele já consegue entender certinho o que eu pedi aqui. Quero fazer qualquer outra coisa, uma minuta de programa de impugnação, mostre um modelo. E aí os doutores vão aprender depois como fazer ele seguir os modelos dos doutores, como editar essa peça aqui, essa minuta, uma peça, uma impugnação, o que for, de uma maneira muito rápida e já jogar no seu papel timbrado lá no Word, no Google Docs, onde quiser. E como, logicamente, organizar tudo aqui para poder ter uma organização e tal mais relevante aí. Doutores, queria muito aí fazer mais um, já estamos com 1h30. Os doutores têm alguma dúvida? Pode me falar aqui e eu respondo. Essa aula vai ficar gravada, já está sendo gravada, obviamente, né? Ela vai estar gravada lá para os doutores assistirem quantas vezes quiser. Mas, insisto aqui de novo, utilize o máquina dos prompts, tente fazer e, principalmente, utilize os que já estão prontos, que é mais fácil de entender e tal. E se os doutores quiserem que eu crie outra aqui, eu crio rapidinho para a gente poder colocar lá na nossa base de conhecimento lá. Rodrigo, está justo, Alguma dúvida? Oi? está justo e perfeito. Nada a acrescentar. Show de bola, então. O que a gente pode fazer? Como os doutores... amanhã eu subo ela lá até meio-dia, no máximo, porque demora para renderizar. Aí eu já subo lá. Os doutores que estão vendo isso aqui depois, né? Podem também solicitar. E agora eu quero focar também bastante da gente... Eu criar também vários para os doutores utilizar. Então eu vou reforçar aqui de novo no final, que os doutores coloquem bastante lá no grupo ideias, né? Igual a doutora colocou lá hoje, para que eu possa criar. Mas o doutor fez uma coisa muito pertinente mesmo, muito... Fez uma intervenção muito pertinente, no sentido que estratégia para audiência é meio que uma habilidade, né? Ele não é um nicho da advocacia. Acho mais legal a gente focar mesmo, porque dentro do próprio assistente trabalhista, ou de uma audiência criminal, ou de uma audiência que vai defender qualquer tipo de coisa, enfim, os próprios assistentes lá conseguem fazer de uma maneira muito boa também. Mas eu vou criar outros também que falam de outros temas e tal. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Perfeito, doutores? Volto aqui a falar. Qualquer dúvida que os doutores tenham, eu estou lá no WhatsApp 24 horas por dia e no nosso grupo também. E amanhã, meio-dia, no máximo, eu subo lá na plataforma e mando o link lá para os doutores poderem assistir. Se os doutores tiverem qualquer tipo de dificuldade de entrar na plataforma, também é só me chamar. E boa noite aí, doutores. E qualquer coisa, eu fico à disposição, tá bom? Boa noite, bom descanso. Pode Boa falar. noite a todos. Valeu.